Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O Brasil deve ter mais 4 milhões de eleitores este ano, segundo o IBGE. Dados também mostram que a população brasileira continuará a crescer até 2047. E em 2 décadas, teremos mais idosos do que crianças. 1º de agosto, marque essa data. Nesse dia termina a capacidade do planeta de renovar os recursos que gastaremos neste ano. A boa notícia é que a quantidade de consumidores conscientes tem aumentado no país. Cada vez mais gente pensa antes de comprar, usar e descartar. Para reduzir a disseminação de informações falsas, o aplicativo de mensagens de celular mais usado no Brasil cria novas regras, mas responsabilidade individual permanece a mesma. No quadro sobre economia, hoje o assunto é a conta de luz e como reduzir esse gasto. Com reservatórios em baixa, as tarifas estão lá em cima. Por isso, mudanças simples em casa, com a participação de toda a família, são cada vez mais importantes para esticar o dinheiro no final do mês. O governo brasileiro condena a violência na Nicarágua e aguarda explicações da embaixadora daquele país por morte de estudante brasileira na capital Manágua. E o polonês que conseguiu um feito inédito. Desceu de esqui a segunda montanha mais alta do planeta depois de uma semana de subida cheia de desafios. E não dá para dizer que descer foi mais fácil. Daqui a exatamente uma semana, 1º de agosto, é o dia de sobrecarga da Terra. A data marca o fim do orçamento de recursos naturais previstos para todo ano. Isso quer dizer que a humanidade terá gasto toda a água e alimentos, por exemplo, que a Terra teria capacidade para renovar até o final de 2018. Isto reforça ainda mais a importância de um dado divulgado hoje pelo Instituto Acatu. O tipo de consumidor que mais cresce no país é o que adota hábitos sustentáveis de olho no futuro do planeta. Congelar frutas antes que estraguem, apagar luzes que não estão sendo usadas, investir em garrafas reutilizáveis. Esses são alguns dos hábitos que Bruna adotou há mais de 2 anos, quando passou a gerir a própria casa. A questão de você não jogar muito alimento fora, para mim é uma coisa que me deixa bem contente. Essa mudança de comportamento em poucos anos coloca a Bruna no grupo dos chamados consumidores engajados em proteger o meio ambiente. A classificação feita pelo Instituto Acatu traça perfis a partir das práticas de sustentabilidade das pessoas. O resultado de um teste com 3 indicadores de consumo consciente, como desligar lâmpadas e fechar torneiras, define se o consumidor é consciente, engajado, iniciante ou indiferente. Desde a última pesquisa, o crescimento significativo dos iniciantes, que hoje são quase 40% dos entrevistados, é muito positivo. Quando o consumidor, antes de praticar o consumo consciente, pensa a respeito, ele muitas vezes diz, isso vai ser um sacrifício, isso vai ser uma dificuldade, isso vai exigir um esforço. Quando pratica, de fato, no uso, reduzir consumo de água, reduzir consumo de energia, separar o lixo e mandar para os resíduos para reciclagem, e o consumidor começa a perceber que ele pode contribuir com a sociedade e o meio ambiente sem fazer um grande esforço. E se o preço um pouco mais alto de alguns produtos sustentáveis, como orgânicos, por exemplo, for uma desculpa, o diretor-presidente do Instituto Acatu lembra que também é possível poupar a natureza com o uso e o descarte consciente, independentemente da origem do bem. Outro ponto-chave da sustentabilidade é a educação. E isso faz com que a criança e o jovem já se desenvolvam, ainda quando estudantes, como consumidores mais conscientes. Com uma mãe engajada, o Pedro aprende bastante sobre a proteção ao meio ambiente. Consciente com amor pela natureza. Começa hoje o 13º Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. A repórter Adriana Cimino tem as informações para a gente ao vivo. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os homenageados deste ano são a atriz argentina Inês Efron e o cineasta brasileiro do movimento negro Jefferson D. Aliás, na abertura de hoje é um filme dele que vai ser exibido nesse telão que foi montado aqui na Praça Cívica do Memorial da América Latina. Às 7h30 da noite o filme se chama Correndo Atrás. No total são 77 filmes de 11 países que serão exibidos. Também vai ter debate e oficina. Vamos conversar agora com o Francisco César Filho, que é diretor do festival. Francisco, qual que é a importância desse evento aqui? Boa tarde. Boa tarde.
A importância é permitir que o cinéfilo conheça a produção da América Latina. A gente, nas salas comerciais, mal tem contato com filmes argentinos, uns poucos, um ou outro mexicano, e a cinematografia da América Latina, ela é premiada mundialmente. Então, durante o festival, você conhece filmes de 11 países da América Latina, todos com muita qualidade. Tá certo, obrigada pelas suas informações. O festival começa hoje, vai até o dia 1º de agosto. As atividades dele acontecem em 7 espaços. Para mais informações, é só entrar no site festlatinosp.com.br. Ana. Obrigada, Adriana. Aldo. Quem usa o WhatsApp no dia a dia já deve ter percebido. Mensagens encaminhadas agora vêm com um selinho em cima que avisa o repasse. E tem um limite de encaminhamentos. A mudança foi feita, segundo a empresa que desenvolve o aplicativo, como uma forma de combater a proliferação de notícias falsas que inundam essa rede social. Graça usa o WhatsApp para divulgar o seu trabalho. Envia e recebe muita coisa. Só que aí eu já vejo que é uma fake news, eu ali já excluo aquela mensagem. Assim como a Graça, mais de 1,5 bilhão de pessoas usam o WhatsApp todos os dias. No Brasil, são mais de 100 milhões de usuários do aplicativo, que pertence ao grupo Facebook, e é apontado como um dos principais canais de transmissão de notícias falsas. Agora o aplicativo avisa quando a mensagem é reencaminhada com um alerta em cima do texto e impõe um limite de, no máximo, 20 destinatários. A restrição faz parte da nova política de combate às notícias falsas do WhatsApp. A mudança aconteceu após virem à tona casos de linchamento ocorridos na Índia, depois de viralizarem boatos nas redes sociais. A Índia é o principal mercado do aplicativo no mundo, com mais de 200 milhões de usuários. Desde abril, pelo menos 18 mortes aconteceram no país, atribuídas a rumores de sequestros de crianças que viralizaram pelo aplicativo. Segundo a polícia, está difícil convencer a população de que as mensagens são falsas. O aplicativo também anunciou que vai filtrar links suspeitos. É uma via de mão dupla, né? Você também não divulga tanta coisa, mas também não recebe tanta besteira. A ideia do WhatsApp é fazer com que seja mais difícil você receber uma corrente, por exemplo, uma determinada mensagem e encaminhar para todos os seus contatos. Então, se você realmente acredita naquilo que você leu, você vai ter que se esforçar mais para poder encaminhar essas mensagens. O ideal é a gente checar a informação e escrever com a nossa própria mão ali a informação que a gente quer, compartilhar. Nesta sexta-feira, a ANEEL divulga a bandeira tarifária do mês de agosto. Nos últimos 2 meses, o consumidor sofreu com a bandeira vermelha no patamar 2, o mais caro cobrado pelo custo da energia. Como a conta de luz virou uma surpresa, dependendo da cor da bandeira adotada pelo governo, a dica é combater o desperdício sempre e fazer um uso eficiente dos aparelhos que têm um maior consumo. Desde que mudou de um apartamento para esta casa, Daniela sentiu no bolso o aumento da conta de energia elétrica. Eu senti uma diferença em valores, mais ou menos de uns R$80. Se você for pensar no ano, R$1.000 só de uma conta de luz, que você pode mudar os seus hábitos, né, e fazer essa economia, é uma viagem, de repente, que você consegue fazer, né? Aqui moram ela, o marido e 5 filhos. Na época de férias escolares, é um abre e fecha de geladeira, TV e videogame ligados 24 horas, luzes acesas, além de pilhas de roupas para lavar e passar. Eu costumo separar as roupas, né, para lavar. Então, assim, branca é só branca, preta é só preta. Esse tipo de situação que a gente acaba colocando por hábito mesmo, né? E a gente achar que tem que ser desse jeito. Com menos chuvas no inverno, a bandeira tarifária sobe. Por isso, mudanças simples se tornam mais importantes na economia de energia. Agrupar uma quantidade maior de roupa para fazer o uso da máquina de lavar, e o mesmo vale para o ferro de passar também. Ele tem uma perda de calor muito grande, porque ele aquece, então uma parte dessa energia que você está consumindo vai para a atmosfera na forma de calor, né? E a pessoa fica abrindo a geladeira, escolhendo o que vai pegar, isso também acaba gerando um consumo maior, né? Durante o dia, o ideal é aproveitar a luz natural do ambiente, abrir as cortinas e apagar as luzes. E também trocar as lâmpadas convencionais pelos modelos em LED, e chega a dar uma economia de energia por volta de 90%.
O chuveiro elétrico é o grande vilão quando o assunto é aumento na conta de energia elétrica. A recomendação, mesmo no inverno, é de banhos mais curtos. E quanto mais quente for o banho, maior é o gasto. O consumidor tem que ficar atento a procurar itens que têm uma classificação energética de menor consumo, letras A e B. Um item pode ser mais caro numa troca, né, se a pessoa vai procurar trocar um eletrodoméstico, tá? Mas ao longo do tempo a economia de energia vai justificar esse investimento. Aparelhos devem ser retirados da tomada durante a noite. Assim, economizam até 12%. Se a conta não baixar, faça o teste do relógio. A pessoa tira todos os aparelhos da energia, desliga da tomada e verifica se o relógio de consumo continua apontando, se ele continua girando, apontando o consumo. Se isso estiver acontecendo, possivelmente está tendo uma fuga de energia que pode ser pela fiação elétrica. Nesse caso, a gente recomenda chamar um especialista, um eletricista, e verificar onde potencialmente está podendo ter essa perda de energia. Caso o teste do relógio mostre que não há fuga de energia e ainda assim você não concordar com o valor cobrado, a recomendação dos órgãos de defesa do consumidor é procurar primeiramente a empresa de energia elétrica. Se o problema não for resolvido, aí sim procure o PROCON do seu estado. Com aumentos frequentes na tarifa de energia, é fácil perder a referência de quanto deveria vir a conta de luz. Um bom balizador são os quilowatts-hora consumidos. Na conta, você consegue conferir os dados de leitura do medidor e também o histórico de consumo. Isso durante todo o ano. As contas devem manter um padrão de gasto, mas se houver uma mudança brusca de um mês para o outro, desconfie. E se a cobrança for indevida, ela deve ser abatida nas próximas faturas. Semana que vem, nosso assunto é crédito consignado. O desemprego e a queda na renda empurram cada vez mais os aposentados para este tipo de empréstimo. Mas o dinheiro fácil pode ter um custo muito alto na vida dos idosos. Notícia bacana de tecnologia brasileira na área da saúde. A impressão de órgãos humanos é uma realidade para muitas áreas da medicina e aqui no Brasil uma empresa pioneira desenvolve os biomodelos, órgãos fabricados para que o médico estude a melhor forma de fazer uma cirurgia e com isso diminua os riscos para o paciente. Com apenas 1 ano e meio, a angolana Jacira passou por uma operação para reparar uma malformação craniana. A cirurgia, feita no Brasil, foi precedida de um biomodelo. São clones sintéticos de um paciente específico, feito a partir de imagens de tomografia ou ressonância magnética. Então imagina que eu vou fazer uma operação no meu coração. Você faz uma reconstrução 3D, imprime esse órgão e o cirurgião pode fazer o treinamento da cirurgia previamente neste modelo. A empresa brasileira que fabricou o biomodelo do caso de Jacira já produziu cerca de 2.000 unidades em 5 anos. Por meio de ressonâncias magnéticas e tomografias, se chega ao projeto de um software que é enviado à impressora 3D. Os biomodelos são feitos nessa impressora 3D, que é a única existente na América Latina. A tecnologia de ponta permite que em um mesmo modelo seja feita a impressão de diferentes texturas que se aproximam de tecidos como ossos, músculos e paredes cardíacas. Essa cardiologista, que já usou inúmeros biomodelos, entende que eles trazem vantagens para estudar casos raros de diferentes especialidades. A gente vê nesses casos de malformação, como a gente tem, por exemplo, nesse biomodelo, onde tem uma malformação da aorta, que são os casos raros, os casos difíceis, a aplicabilidade do biomodelo é aí. Não é para o caso corriqueiro. Consegue reduzir bastante o tempo cirúrgico, o intraoperatório. Isso reduz intercorrência para o paciente, né? Então, quando nós reduzimos o tempo cirúrgico, a gente reduz transfusão, o risco de infecção intraoperatória. Então, eu acho que é uma grande vantagem. No caso da pequena Jacira, que sofria uma patologia que atinge apenas 1 em cada 40 mil nascidos, um trabalho científico indica que houve uma economia de 30% no tempo de cirurgia e o mesmo percentual de redução de complicações pós-operatórias com o uso do biomodelo. Mesmo com as vantagens, a tecnologia ainda é um privilégio para poucos que podem pagar. Cada impressão custa cerca de R$5.000. Hoje, quem paga esses biomodelos são os pacientes. Então, essa é a nossa realidade no Brasil hoje. Mas no futuro, nós acreditamos que quem vai arcar com esses modelos são as seguradoras, dado que esse modelo, além de trazer benefícios para o paciente, também traz redução de custos para a seguradora no final.
O juiz Sérgio Moro e o ministro da Segurança, Raul Jungmann, participam neste momento de um evento na capital paulista promovido pelo jornal O Estado de São Paulo. Em sabatina, na parte da manhã, o juiz Sérgio Moro negou que mova perseguição contra o PT ou contra o presidente Lula. O debate colocou lado a lado, além do juiz Sérgio Moro, o advogado Cláudio Maris de Oliveira, que defende acusados na Lava Jato e que já fez críticas à operação, e o promotor público paulista Marcelo Mendrone. Respondendo a perguntas dirigidas a ele, Sérgio Moro disse que considera injustas as críticas de que ele persegue um determinado partido político e também de que tenha trabalhado durante as próprias férias para se opor à soltura do ex-presidente Lula. Sérgio Moro também pediu para fazer uma declaração. Disse que considera que a justiça brasileira está avançando, mas que para combater de fato a corrupção são necessárias novas leis que limitem a atuação política dentro da administração pública e das empresas estatais, como a Petrobras. A Polícia Civil de São Paulo apreendeu celulares em poder de membros do crime organizado em São Paulo. Neles, uma constatação alarmante: milhares de fotos que podem esclarecer execuções cometidas nos últimos meses. O informe interno da polícia faz relação dos registros com o extermínio de membros de gangues rivais em vários estados do país e pode indicar o avanço da facção que também atua em presídios sobre áreas antes dominadas por outros grupos. Os investigadores chegam a falar em verdadeiro genocídio promovido pelo grupo para dominar o tráfico nacional de drogas. As fotos não divulgadas mostram as execuções dos chamados tribunais do crime, onde são condenados rivais e também membros acusados de faltas graves. Nos últimos 6 meses, os investigadores que monitoram a facção em São Paulo registraram mais de 400 mortes. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária de São Paulo fizeram um balanço da Operação Echelon. Nele, afirmaram que foram apreendidos celulares com imagens que ajudaram no esclarecimento de 13 homicídios em diversos estados. O presidente Michel Temer chega hoje à África do Sul para uma reunião dos BRICS em meio à expectativa de maior intercâmbio comercial entre os países do bloco, em oposição à política protecionista dos Estados Unidos. Michel Temer viajou direto para Joanesburgo, capital do país sul-africano, logo após participar no México do encontro de cúpula entre o Mercosul e os países da Aliança do Pacífico. No final do encontro, na cidade mexicana de Puerto Vallarta, os presidentes dos 8 países latino-americanos assinaram uma declaração em que defendem integrar os 2 blocos comerciais. O Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a Aliança do Pacífico, que reúne México, Colômbia, Chile e Peru, pretendem chegar a um acordo de livre comércio na direção contrária que parte do mundo está tomando, como é o caso da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Do México, Temer seguiu direto para Joanesburgo, com uma escala em Brasília, para reabastecimento do avião presidencial. Na capital sul-africana, ele vai participar da reunião dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os 5 países representam 23% da economia e 40% da população mundial. O grupo dos BRICS foi criado há 10 anos, após a maior crise da economia mundial. Principal alvo das medidas protecionistas de Donald Trump, o presidente chinês Xi Jinping foi o primeiro a chegar. Segundo Itamaraty, a reunião dos BRICS acontece no momento em que as trocas comerciais entre os países do bloco se intensificam, o que pode criar novas oportunidades para o Brasil. O Brasil pode ter 4 milhões a mais de eleitores este ano. É o que revela a projeção da população brasileira feita pelo IBGE. O levantamento detalha a dinâmica de crescimento da população, acompanhando variáveis como fecundidade, mortalidade e imigrações nas 27 unidades da federação. A população brasileira tem hoje mais de 208 milhões de pessoas. Deste total, 156 milhões e 900 mil são de adultos com mais de 16 anos. Este ano, essa população deve crescer 2,5% e atingir 160 milhões e 900 mil pessoas, ou seja, um aumento no número de potenciais eleitores.
O estado que apresenta a maior variação é São Paulo, com 850 mil pessoas maiores de 16 anos a mais em comparação com 2016. Dos 156 milhões e 900 mil brasileiros maiores de 16 anos, calcula o Instituto, aproximadamente 144 milhões estavam aptos a votar em 2016, isto é, em dia com a Justiça Eleitoral. Tal contingente para este ano ainda não foi verificado. O estudo do IBGE também indica que a população brasileira continuará a crescer até 2047, quando deverá chegar a 233 milhões e 200 mil pessoas. Nos anos seguintes, estimam os pesquisadores, a população começará a cair de forma gradual até os 228 milhões e 300 mil habitantes em 2060. A seguir, polonês consegue feito inédito e desce de esqui a segunda montanha mais alta do planeta, o K2, na fronteira entre China e Paquistão. O Itamaraty espera uma resposta da embaixadora da Nicarágua sobre morte de estudante brasileira em meio à convulsão social contra o governo. A gente volta já. A morte de estudante brasileira de medicina em Manágua. Mais de 350 pessoas já morreram nos conflitos entre forças do governo e manifestantes naquele país. Rainéia Gabriele Lima tinha 32 anos e estudava medicina na Universidade Americana de Manágua. Testemunhas relatam que por volta da meia-noite da última segunda-feira, o carro em que ela estava foi alvo de disparos. Ela chegou a ser levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ontem cedo. Rainéia era pernambucana, morava há 6 anos em Manágua e estava no último ano de medicina. O reitor da universidade, Ernesto Medina, disse que a estudante foi morta por um grupo de paramilitares. O governo brasileiro condenou a morte e exigiu a punição dos responsáveis. Nós estamos cobrando do governo nicaragüense a apuração das responsabilidades pelo ocorrido e estamos também mobilizados para dar apoio à família e para lidar com essa situação trágica. O Itamaraty chamou para consultas o embaixador brasileiro na Nicarágua, Luiz Cláudio Gomes Santos. E a embaixadora da Nicarágua no Brasil, Loreta del Carmen, também foi convocada para esclarecimentos. A Organização dos Estados Americanos condenou a Nicarágua por violação dos direitos humanos e aprovou uma resolução que critica a violência do governo. Nos últimos 3 meses, a repressão violenta às manifestações populares pelo governo de Daniel Ortega já deixou, segundo a Associação Nicaragüense de Direitos Humanos, 200 desaparecidos, 2.000 feridos e mais de 350 mortos, entre eles muitos estudantes, como foi o caso de Rainéia Gabriele. Os protestos na Nicarágua começaram contra a reforma da Previdência Social. Quando o governo desistiu do projeto, as manifestações continuaram, pedindo a renúncia de Daniel Ortega, que está no cargo há 11 anos e é acusado de abuso de poder e corrupção. O governo da Nicarágua já foi cobrado pela OEA para que realize novas eleições. Daniel Ortega alega que está sendo vítima de uma tentativa de golpe para derrubá-lo e que seu período de governo só terminará em 2021. No Paquistão, o primeiro dia das eleições é marcado por um atentado que deixa mais de 30 mortos. As sessões eleitorais abriram para 106 milhões de paquistaneses em clima de tensão depois de um atentado suicida na cidade de Quetta. Um homem-bomba detonou explosivos na passagem de um carro de polícia em frente a um local de votação e provocou a morte de pelo menos 30 pessoas. Dezenas ficaram feridas. O grupo extremista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque. O atentado acontece apesar da presença de 80 mil policiais e militares que foram posicionados nas sessões de votação. Durante a campanha eleitoral paquistanesa, morreram mais de 180 pessoas, inclusive 3 candidatos. As eleições começaram com o voto do primeiro-ministro Nawaz Sharif, irmão de Shahbaz Sharif, que disputa a liderança nas intenções de voto com Imran Khan. Essa eleição é a segunda transição democrática na história do Paquistão, um país marcado por mortes de políticos e golpes militares. Notícia boa, bacana. Um polonês desceu a segunda montanha mais alta do mundo de esqui. É a primeira vez que alguém faz algo assim. O K2 fica entre a China e o Paquistão e tem mais de 8.600 metros de altitude. E se não é o ponto mais alto da Terra, atrás do Everest, é considerado o mais difícil de se escalar.
Andriés Bargiel teve que tentar 2 vezes para conseguir descer o pico. A primeira foi no ano passado e ele teve que desistir devido às condições climáticas que não eram das mais favoráveis. Dessa vez deu tudo certo. As imagens que comprovam a façanha foram captadas por um drone, controlado pelo irmão dele e também usado para que a equipe de segurança pudesse saber a localização exata caso algo desse errado. A preparação do polonês foi grande. 1 semana de aclimatação, 3 dias no acampamento base, mais um para acertar tudo e, enfim, chegar até lá. Descer foi mais rápido, o que não quer dizer que tenha sido mais fácil. Dá para imaginar. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a reforma trabalhista. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã por aqui. Tchau. Tchau.